Então, boa noite, gurizada, boa noite quem acompanha nosso canal. E estamos na segunda edição do Somando Histórias. Estamos com o... Felipe Halp. Aê, nosso... Já foi Ah, apresentado, me apresento de aê. novo. Apresenta, sempre é bom. Tá. Eu sou formado em jornalismo e hoje sou estudante de História da URGS e estamos aí para trocar umas ideias sobre matemática, história, matemática, tudo junto e Tudo junto. misturado. Boa, eu sou o professor Então, Gabriel de Matemática, trabalho no La Salle São João e no Marista Rosário. Tá? Então, assim, Felipe, o que que acontece? Quando eu me deparo para explicar para os alunos sobre matemática, a gente começa falando de história matemática, né? E começa a estudar bem lá para trás. E eu vou cair sempre no Egito, né? Sempre não, mas muitas vezes no Egito, tanto nos sistemas de numeração quanto em outras civilizações estudiosas. O que que tinha nesse Egito aí que os caras eram tão estudiosos? a civilização egípcia, ela foi uma das mais famosas da antiguidade. Assim, ela existiu em torno de 4.000 a 3.500 antes de Cristo. É Uhum. engraçado que a história, assim, 500 anos é muita coisa, né? Mas quando tu fala de história antiga, se tem uma dúvida entre 500 anos de diferença. Mas beleza, é nesse meio tempo aí que Não, existiu a civilização egípcia. E ela era... e o legal ela é muito desenvolvida para muito tempo atrás, né? Então, 4.500 anos antes de Cristo é Exato, muito tempo. A gente nem chegou exato, nisso depois de Cristo. exato. E Mas enfim. ela para época já tinha desenvolvido projetos arquitetônicos, já tinha avanços em estudos de medicina, ela tinha matemáticos muito já desenvolvidos para a época, ela tinha sistema de numeração, ela tinha alfabeto, escrita, e tudo isso naquele tempo em que a tecnologia ela era muito inicial, né? O pessoal tinha povos que ao mesmo tempo ainda em outros lugares do mundo ainda estavam vivendo lascando pedra e o Egito já estava nessa condição, né? De desenvolvimento de Próprio, agricultura também. sim, o próprio nosso sistema de numeração, ele vem muito, né, também do sistema de numeração egípcia com algumas adaptações assim, mas utiliza-se sim também. E da agricultura, não é o tema do nosso vídeo de hoje, que a gente nem falou o tema do vídeo de hoje, mas da agricultura se usou também o teorema de Pitágoras, né? Os medidores de corda, e vamos usar aí sair do roteiro, os medidores de corda eles usavam para medir as cheias do Rio Nilo até onde ela ia subir, até onde é o meu terreno, até onde vai. E porque o Sim. teorema de Pitágoras, imaginamos, né, um triângulo retângulo, usando as mãos aqui, eles conseguiam medir essa área, mas não conseguiriam medir essa, porque essa estava alagada, então eles utilizavam o teorema de Pitágoras, mas não é esse o tema de hoje. Segue aí com É, o Egito. eu ia até dar uma comentada sobre o Rio Nilo que tu disseste. E Perfeito. ele foi muito importante porque imagina, no meio do deserto, ele é um rio que corta o deserto, então ele era muito importante para fornecimento de água e também ele era o que deixava água tanto para tomar, enfim, quanto para deixar aquele solo fértil. Então o povo egípcio se deu conta porque o Nilo ele tinha épocas de cheias e épocas que ele secava, né? Então o povo Uhum. egípcio se deu conta que aquela terra que era alagada pelo Nilo na época da cheia, quando ele baixava, ficava muito fértil. Então era quando eles plantavam. E também fugindo um pouco do roteiro, mas assim, a agricultura ela sempre teve atrelada à fixação dos povos nos lugares, né? Daí a gente vai lá para Sim. trás, para a pré-história, os povos eram nômades e uma das principais coisas que fizeram eles deixarem de ser nômades é porque eles desenvolveram a técnica agrícola e então eles não Sim. precisavam mais ficar andando quilômetros e quilômetros buscando Catando comida, comida. que eles podiam plantar e ficar ali mesmo. Então a agricultura ela também está na base da formação de família, da ideia de sociedade, tudo está na agricultura, porque daí tu precisava ficar no mesmo lugar, tu precisava se ajudar e cada um tinha suas funções dentro da própria sociedade atreladas à agricultura. Então, o povo egípcio, ele também, em virtude do Nilo, em virtude da sua técnica agrícola,
foi muito desenvolvido e acabou se expandindo, conquistando, derrotando outros povos, enfim. Mas vamos seguindo, Vamos lá. Gabi. Vamos Vamos lá. falar Olha só, das tu falaste famosas que... pirâmides. Exato, eu ia falar que Os tu alunos falava... devem adorar estudar pirâmides, triângulos. Conta um pouco aí Adoro. como é por Aham. vez. Tá, olha só, tu falando das pirâmides aí, eu lembro de um grande matemático, isso não estava combinado nunca, que é Tales de Mileto, né? O Tales de Mileto, por que de Mileto? Porque ele era da cidade de Mileto, que atualmente é a Turquia, né? Ele, primeiro de tudo, era rico, que ele conseguia viver só de estudo, né? E ele começou a viajar para vários países e povos, pegando algumas coisas, né? E o que que ele, depois disso, o que que ele fez, né? Nas pirâmides do Egito, e óbvio que isso provavelmente ele pensou depois, não, mas se diz que ele chegou na frente das pirâmides e pensou que a proporção da sombra dele é a mesma proporção da altura para a sombra, é a mesma proporção da altura para a sombra das pirâmides. Então eu fiz um papelzinho aqui, que é o seguinte, né? Diz assim que a altura dessa pirâmide está para a sombra dela, assim como a altura de um bastão de 1 metro está para a sombra dele. Então seria proporcional a essas sombras. E ele traz um teorema com isso. Então ele estudou a fundo mesmo, né? E ele é um dos 7 sábios que se chamam um dos primeiros filósofos. Então ele é eu estou pensando numa palavra que não seja um palavrão, mas ele é demais. Ele é espetacular. É espetacular, exatamente. Então, o que que o teorema dele traz, né? O pessoal que está estudando, esse estuda no 9º ano, mais ou menos. O que que o teorema dele... Ó, eu espiando por cima aqui. Uhul! O que que o teorema dele traz é que a mesma coisa que a gente tinha ali, ó. Que a altura está para a sombra, assim como a altura menor está para a sombra. E isso tem um monte de cálculo para fazer, mas isso não é... A gente não veio aqui explicar o teorema de Pitágoras, de Tales, mas sim falar da relação entre eles, né? Mas o que que eram essas pirâmides, Felipe? Eles simplesmente construíram para quê? Fazer um churrasquinho lá? Então, o povo egípcio, como todos os povos da antiguidade também, eles sempre Sim. tinham uma base muito forte na religião, né? Geralmente o Uhum. líder religioso dos povos antigos, ele era quem detinha o poder sobre o povo, assim. Então, Uhum. os povos egípcios, eles tinham seus faraós como, assim, a encarnação de Deus na Terra era o faraó. Então, ele era o líder geral do Estado, ele era tanto líder político como líder religioso, o que ele falava era lei e todo mundo só obedecia a ele, porque ele era Deus na Terra e seus filhos, seus descendentes, enfim. Uhum. E eles cultuavam muito os seus mortos, o povo egípcio, né? Ele acreditava em reencarnação, então eles achavam que aquele corpo ele tinha que estar muito bem conservado. Daí que vem as Sim. famosas múmias Pirâmide. do Egito. Não, E múmias, errei. múmias não, é que são os dois juntos, né? As pirâmides eram as tumbas e Sim. os corpos eram mumificados para eles estarem conservados dentro dessas tumbas para, na possível reencarnação, seus corpos estarem lá intactos. Aí tinha toda uma cerimônia de retirada de órgãos e tal, e isso fez com que o povo egípcio tivesse desenvolvimento de medicina, porque eles conheciam os corpos Sim. internamente, né? Eles abriam e analisavam, enfim, daí iam descobrindo coisas assim. Era uma anatomia já naquela época. E então, Show, né? cada faraó queria deixar sua tumba lindíssima e também para ser lembrado posteriormente pelos seus grandes feitos, né? Então, a tumba Perfeito. de Keops é a Uhum. pirâmide que era a maior pirâmide, acho que é a maior pirâmide do Egito. Sim. E ela tem uma altura equivalente a um prédio de 48 andares, mais ou menos. Ela levou muitos anos para ter uma construção que superou ela em altura. E não no Egito, né? Fora do Egito. Sim, não, e E, essas construções com pedras, né? E são construções que eles usaram muita tecnologia para a época para poder fazer até a tecnologia do rolar, né? De exato, colocar troncos embaixo dessas pedras para conseguir rolar elas sem precisar ficar erguendo todo momento. exato. E
Ela é ainda, uma curiosidade sobre a pirâmide, ela é ainda a construção mais pesada do mundo. Tipo, Ainda? sim, devido às grandes pedras que eram colocadas nela, né? Sim. E ela é uma construção pesadíssima. E tá Quase com lá, tecnologia zero, né? Quer e dizer, tá lá vamos lá, praticamente. definição de tecnologia como alguma coisa que se cria, tudo bem, mas eu digo a modernidade, tecnologia moderna, nada de lá, né? Sim, é que, na verdade, pode-se dizer que ela tinha tecnologia, né? Porque a tecnologia tu vai levar em consideração o contexto histórico dela também, né? Exato. Então, tipo, hoje um iPhone é tecnológico, só que na década de 90 um telefone de tijolão ele era tecnológico também, né? Então a gente Exato. pode dizer que tinha muita tecnologia na fundação das pirâmides, em todo o cálculo que era feito, enfim. E um faraó, daí eu não sei, porque é meio lenda, assim, tipo, reza a lenda que um faraó desafiou Tales. Ele era tão sábio, então ele que dissesse, sem subir na pirâmide, a altura. Eu sei dessa lenda. Isso eles trazem mais como lenda, né? Tem várias lendas que eles trazem para tornar bonitinho a história, até mesmo pode ficar para os próximos vídeos. A ideia de cair a maçã na cabeça de Newton é bem provável e muito provável que não tenha acontecido, né? Que ele pensou Sim, na maçã e não que caiu na cabeça dele. Mas enfim, exatamente. certo, Ah, Felipe? certo, Manda. Gabi. Tá explicado então, galera. Pirâmides do Tá Egito, explicado. faraós, Exato. um pouquinho de civilização Thales, egípcia e Thales de Mileto. matemática com o nosso querido Tales de Mileto. Até falamos um pouquinho de Pitágoras, olha que legal. Duas aulas em Aê, uma, tio Pita. praticamente. Tio Pita aí junto. Então, esse foi o nosso Tomando Histórias na segunda edição, cada vez mais interessante. E mais longo, né? Já deu 12 minutos. Verdade, a gente está se empolgando, né? Daqui a pouco a gente vai Daqui ter a que pouco acabar colocando um tempo para isso acontecer. exato. Mas enquanto tá bom, tá tranquilo. Então tá, Felipinho. Valeu, muito obrigado. Um abraço. Dali, Tchau, um tchau. Até a abraço. próxima. Até. Tchau, gente. Beijo.